Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Abram suas Bíblias no mesmo livro da leitura inicial. Para quem não sabe, é Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3. Amém, irmãos? Filipenses, capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Espírito Santo de Deus. A partir do versículo de número 12. Não que já o tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, citamos isto mesmo. E se sentir alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Sente glorificando a Deus. Meus queridos, estamos diante de um texto bastante conhecido, bastante narrado. Eu quero dar um tema para essa mensagem. Na verdade, já demos um tema. Diga comigo o tema da mensagem. Diga comigo. Determinados a chegar no alvo. No 2 vocês vão dizer num só coral: determinados a chegar no alvo. 1, 2. Determinados a chegar no alvo. Vamos lá. A carta que Paulo escreve a essa igreja, o capítulo de número 3 dessa narrativa de Filipenses, é um dos textos mais profundos e significativos que o apóstolo Paulo escreveu nessa carta. Aqui nessa carta está abordando temas de pureza espiritual, alegria, confiança em Cristo
e o verdadeiro valor da vida cristã. O capítulo, ele se divide em várias partes, cada uma abordando diferentes aspectos da fé. Paulo aqui, ele inicia essa sessão aqui, exortando os filipenses a se alegrarem no Senhor, a se alegrarem no Senhor. Ele também adverte contra os cães e os maus obreiros. Louvado seja Deus. Isso aqui é uma referência aos judaizantes que empunhava a circuncisão como fosse necessário para poder haver salvação. Aqui Paulo reforça a ideia de que a verdadeira circuncisão é a que vem do coração, realizada pelo Espírito Santo de Deus, não pelas obras da carne. Aqui, irmãos, Filipos era uma colônia romana e muitos de seus habitantes aqui conheciam bem os jogos que tinham na época, as corridas atléticas. Paulo vai usar essa expressão de correr muitas das vezes dentro da Bíblia Sagrada. E aqui o corredor dessa corrida, ele nunca para no meio do caminho. Os corredores nunca paravam no meio do caminho, porque um corredor ele não pode parar no meio do caminho, e o corredor ele não pode olhar para trás. Entenda o texto, eu estou dentro do contexto histórico do que nós lemos. Um corredor ele nunca pode parar no meio do caminho, e ele nunca pode olhar para trás. E aqui o prêmio aqui era um prêmio humano, era uma coroa de louros que murchava, que se acabava. E o prêmio da igreja, o prêmio do atleta de Cristo, é uma coroa incorruptível. A gente pode ver isso lá em 1 Coríntios, na carta aos 1 Coríntios. Deixa eu olhar aqui, carta aos 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 25, vai dizer assim, na linguagem de hoje, na linguagem da King James: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvaneça. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Então nós somos os atletas que vamos ganhar uma coroa que não se acaba. Aqui Paulo está fazendo uma metáfora dos corredores da época, uma comparação daqueles corredores. Só que o que eles ganhavam era uma coroa que se desmanchava, que murchava. E a nossa coroa, ela é eternamente, está no céu. Eu vou repetir para ver se alguém entende. Nós temos uma coroa, nós temos uma promessa de uma coroa, de galardão que está no céu. Mas isso é só para quem vai para o céu e quem espera ir para o céu. E hoje nós também, irmãos, estamos nessa corrida espiritual. Para quem não sabe, servir a Cristo é uma corrida espiritual. E para essa corrida espiritual aqui,
há algumas necessidades. A primeira necessidade que Paulo está falando no texto em si é a perseverança. A perseverança, ela é a marca dos vencedores. A perseverança. Sem perseverança, nós não chegamos a lugar nenhum. Precisamos de perseverança para tudo. Precisamos de insistência para tudo. Precisamos de buscar a presença de Deus em perseverança. Quando não há perseverança, aleluia, nós ficamos prostrados. Quando não há perseverança, é como se fosse um atleta que ele está correndo em alta velocidade, mas ele olha para trás. Quando o atleta olha para trás, ele já perdeu o foco do alvo. Quando ele voltar para o foco, ele pode tropeçar, ele pode errar o caminho, ele pode errar o alvo. Então, crente lavado, remido com sangue do Cordeiro, tem que ter perseverança. Crente que tem perseverança, ele corre sem olhar para trás. Agora eu vou entrar no contexto, vou entrar no texto em si. O texto. Perceba que o versículo de número 12, o versículo de número 12, está escrito da seguinte forma: não que já tenha alcançado, parte A do versículo. Só a parte A. A parte A do versículo diz: não que já tenha alcançado. Preste atenção, irmão. Primeira coisa que eu vejo aqui, confira a Bíblia, o capítulo 3, versículo 12, parte A. A primeira frase tem a vírgula, parte A. Não que já tenha alcançado. Paulo está dizendo: não que eu já tenha alcançado. Preste atenção nisso aqui. Primeira coisa que eu percebi ao estudar esse texto, hoje o dia todo, ontem pela madrugada, porque a gente prepara o sermão semana antes, estuda antes, mas quando vai se aproximando perto do dia, vai dando vontade de ler, vai surgindo curiosidade, vai dando vontade de cavar, e fecha a Bíblia e abre Bíblia, fecha a Bíblia e abre Bíblia, e fecha livro e abre livro, e vai nascendo desejo. E parece que quanto mais nós cava perto do dia, mais dá água no poço. Aleluia, louvado seja Deus. Paulo aqui está dizendo, Luana, não que já tenha alcançado. A primeira coisa que eu percebi, tendo esse texto, é que Paulo reconhece Daniel que ainda está no processo. Oh, aleluia. Eu vou repetir. Quando esse mestre, quando esse homem que fundou a igreja, quando esse homem que eu digo que para mim ele é um segundo Cristo, esse homem diz: não que eu já tenha alcançado. A minha mente pequena, com a ajuda do Espírito Santo, me veio logo aqui um pensamento. Paulo está reconhecendo o quê? Que ainda está no processo. Se você não entendeu, eu tenho certeza que é daqui para terminar a mensagem você vai entender esse versículo. Vou pregar só 2 versículos, só 2. Vou passar desses 2 aqui, o 12 e o 13, só esses 2. Paulo aqui está reconhecendo que ele está em processo. Paulo aqui, ele não está dizendo: eu sou melhor, eu já aprendi, eu já conheço tudo, eu já tenho tempo e experiência de espiritualidade com Deus, eu sou o cara, eu entendo mais da hermenêutica, da exegese, eu sou pregador número 1,
Eu não preciso estudar. Eu não preciso orar. Eu não preciso me consagrar. Eu não preciso ter uma vida de consagração. Eu não preciso estudar para pregar. Basta ver no dia, fechar a Bíblia, abrir o olho, que vai estar lá o texto que Deus quer que eu pregue. Entenda, Paulo está dizendo, Nadson, aqui em outras palavras, eu ainda estou no processo. Oh, meu Deus do céu. Paulo está dizendo aqui que ainda está aprendendo. Paulo está dizendo aqui que ainda está correndo atrás. Paulo está dizendo aqui que não há limite para aprender. Paulo está dizendo aqui que ele precisa se esforçar mais e mais a cada momento. Não, porque tem irmãos que acham que porque tem muito tempo de igreja, já é mais maduro do que um novo convertido. Tem irmãos que acham que prega muito bem e não precisa de escola bíblica dominical. Tem irmãos que acham que já alcançou alguma coisa. E aqui Paulo está mostrando que ele está na linha do processo. Está sendo processado. A igreja nunca vai deixar de passar pelo processo, meu filho. Aleluia. O que tu está vivendo hoje é processo. A igreja nunca vai deixar de passar por esse processo. A igreja nunca vai deixar, louvado seja Deus, de passar pelo processo da lapidação. Nós sempre vamos estar no processo para aprender, processo para buscar. No dia que tu não quiser passar no processo, Jesus fecha o céu, cerra o céu, cerra a terra. O bicho começa a pegar em casa. No instante tu vai saber jejuar, no instante tu vai saber se consagrar, no instante vai saber ir para a posição que é para estar. Porque crente separado, atleta, corredor, ele nunca deixa de buscar. Mas tem uns que é morredor. Os frutos mostram que é morredor. Paulo está no processo. Você vai ver esse processo dentro desses versículos. Porque não é por ser leigo que a gente tem que se acomodar. Eu estou que nem Paulo no processo de aprender. Eu estou que nem Paulo no desejo de alcançar. Eu estou que nem Paulo na vontade de trazer uma mensagem explicativa, uma mensagem positiva, uma mensagem não copiada nos YouTube da vida. Não, uma mensagem sofrida, uma mensagem de cavar poço, de buscar, de se humilhar, de pegar remir o tempo, saber cronometrar o tempo da vida, o dia, as horas. Porque sempre, nunca diga eu trabalho o dia todo, não tem como estudar. Mentira sua. Na hora do almoço, em vez de você ficar 2 horas deitado descansando no almoço, você tem como ficar deitado descansando e estudando. Então não me convence não, irmão. Você não quer estar no processo. Mas eu vim pregar para uma igreja que está no processo e está que nem Paulo. Não pode ter alcançado, mas está em busca da perfeição. Escute. Então eu fui querer saber aqui esse alcançado. Essa palavra alcançado nos originais. Essa palavra alcançado no grego, ela está dizendo o seguinte: segurar, agarrar com firmeza. Vou repetir. O versículo diz, entenda a parte A: não que já tenha alcançado.
Diga comigo no 2, o versículo 1, 2. Não que já tenha alcançado. Aí eu fui buscar esse alcançado. Quer dizer o quê? Esse alcançado no grego, ele está dizendo segurar, agarrar com firmeza. Vou melhorar para ver se a igreja entende. Quando Paulo diz não que eu já tenha alcançado, aí no texto original, no grego, vai dizer que, olha o que é que diz: segurar, agarrar com firmeza. Paulo está dizendo: eu não alcancei, mas eu vou segurar, eu vou agarrar com firmeza. Eu não alcancei, mas eu vou segurar, eu vou agarrar com firmeza. Você não entendeu? Ele está dizendo: eu posso não ter alcançado, mas essa oportunidade que for me dada, eu vou alcançar, eu vou agarrar com firmeza. O texto original está dizendo segurar, agarrar com firmeza. O que é isso aqui que Paulo está falando? Segurar o quê? Agarrar o quê? Com firmeza o quê? O quê? Antes de eu explicar isso aqui, eu vejo também aqui nesse versículo humildade. Paulo está tendo humildade. Paulo tem duas coisas aqui, Jéssica, nesse versículo que eu vejo: humildade e perseverança. Humildade e perseverança. Paulo está falando da carreira que lhe foi proposta. Paulo está falando da sua chamada. Paulo está falando do caminho apertado. Paulo está falando da porta estreita. Paulo está falando da porta estreita. Paulo está falando do caminho, do alvo. Paulo está falando que esse caminho é estreito, é apertado, é dificultoso, mas ele agarrou com firmeza. Ele está dizendo que está na posição com firmeza. Em outras palavras, para vocês entenderem, novos convertidos, ele está dizendo: eu estou aqui nessa posição, eu vou agarrar ela com firmeza, eu não vou soltar por nada. Pode chover canivete, pode vir a chuva, pode vir vento, pode vir os rios bater nessa casa, ela não cai, ela está firmada sobre a rocha. Então essa palavra alcançado, alcançado no grego é segurar, agarrar com firmeza. Deus está te dando estratégia para você segurar, para você agarrar com firmeza, meu irmão. Segura a tua vocação, segura com firmeza. Se Deus te chamou para sentar aí, se Deus te escolheu para estar aí, fica com firmeza, aleluia, fica com segurança, te agarra em quem te chamou. Só que tem pessoas que acham que está numa posição que não precisa mais buscar. Tem pessoas que acham que só vir para a igreja, sentar, não faltar um culto, participar de orações, já é tudo. É não, filho. Servir Jesus não é isso não.
Servir Jesus é ser discípulo. É ser discípulo. E se eu for aqui enfatizar o que é ser discípulo, porque eu tenho muita coisa para apontar aqui, eu não vou entregar tudo que eu separei aqui. Ser discípulo requer muita coisa. Ser discípulo requer esforço, requer suor, requer sacrifício, requer renúncia. E as pessoas não querem nada disso. Tem pessoas que estão acomodadas onde estão. Aqui está bom onde eu estou, aqui está tudo certo, eu não preciso mais de nada. Está tudo bem. Tudo bem. Deixei de fumar, deixei de beber, deixei de roubar, deixei de se prostituir, deixei de desejar mal aos outros, ponto, estou convertido. Está tudo bem. Tá não, filho. Tá não. Diga assim para o seu irmão e diga desse jeito assim, ó. Quem acha que já chegou, tá muito fraco, mais forte. Quem acha que já chegou, para de caminhar. Pegou ou não pegou? Eu vou melhorar o baião de 2. Quem acha, Fabiano, que já chegou, para de caminhar. Eu vou provar para você isso aqui. Eu vou provar. Pede um Uber, ou então você pega o seu transporte, sua moto, seu carro. Você está com o endereço na mão, sim ou não? Vamos supor, Rua Professor Henrique Firmeza, número 13. Chegou, sim ou não? Você vai sair daqui para onde, se já chegou? Alguns ainda parece que não entendeu. Parece que não entendeu. Você sabe o endereço da sua casa, sabe? Você chega em casa, você vai ser preciso sair se você já encontrou sua casa? Repita comigo até você entender, porque parece que tem pessoas que não entenderam. Diga, quem acha que já chegou, para de caminhar. Quem acha que não precisa mais de oração, quem acha que não precisa mais de se encher, quem acha que não precisa mais de se consagrar, quem acha que não precisa de ciclo de oração, quem acha que não precisa estar junto e misturado, parou, irmão, estagnou. Quem acha que já chegou não vai caminhar mais. É por isso que o céu é o limite. Quem acha que já chegou, obreiros, pregadores, presbíteros, diáconos, quem acha que já chegou, vai ficar parado. Nós não chegamos. É que Paulo está dizendo, não que eu já tenha alcançado, mas eu estou em busca. As pessoas estão acomodadas, estão paradas ministerialmente. Estão paradas ministerialmente. Há uma vocação a ser exercida, há um chamado a ser cumprido. Estão fazendo caso da chamada. Tudo é prioridade na vida, mas a chamada não é. Estão parados. E estão parados porque acham que não precisam. Porque quem para de caminhar não vai chegar em lugar nenhum. Quem acha que já chegou, para de caminhar. Só que aí Paulo continua nesse versículo. Paulo ele vai dizer aqui: mas prossigo. Olha só, mas prossigo para alcançar. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Mas prossigo para alcançar.
Paulo não precisava morrer na guilhotina, não. Paulo já tinha fundado muitas igrejas. Paulo já estava velho. Paulo já estava cansado. Só que para Paulo não tinha limite. O limite de Paulo era o céu. O limite de Paulo era o céu. O limite de Paulo era o céu. O limite da igreja tem que ser o céu. O teu limite, crente, tem que ser o céu. Mas as pessoas estão em busca de outras coisas terrenas. O mesmo Paulo diz que as coisas que edificam são as do céu. Jesus diz que as coisas da terra, a taça, ferrugem, corrompe, a traça come, ferrugem destrói. Mas o que está guardado no céu não vai ser destruído, é eterno. É por isso que na boca da guilhotina, a poucos passos da guilhotina, Paulo acaba a carreira dizendo: eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé, eu guardei fé, eu guardei a fé, eu guardei a fé, eu guardei a fé. Aí ele fala algo com convicção, que está posto para mim, tem algo guardado para mim. O que? A coroa da vida, a coroa da vida. O teu combate, a tua luta pode, não é para cessar mesmo, é um treinamento, é uma carreira, é o atleta. Atleta não olha para a esquerda, atleta não olha para a direita, atleta não olha para trás, atleta olha para o alvo. Cadê os crentes? E aqui ele dá continuidade no mesmo versículo. Falei a parte A, agora é a parte B de um só versículo. Paulo agora diz: prossigo para alcançar. Irmão, isso aqui é muito forte. Prossigo para alcançar. Aí eu fui também ver o que é que significa essa palavra no original, prossigo. O prossigo de Paulo aqui. O que é que Paulo está dizendo nesse prossigo? Prossigo quer dizer perseguir com intensidade. Perseguir com intensidade. Aí continua outra palavra: correr atrás como um caçador. Ai meu Deus, isso aqui é Bíblia, rapaz. Isso aqui é Bíblia. Quando Paulo está dizendo, Nadson, prossigo para alcançar. Presta atenção, igreja. Quando ele diz, prossigo para alcançar, essa frase, essa pronúncia no texto original traz para nós mais intensidade, traz para nós mais esclarecimento, porque está dizendo perseguir com intensidade, correr atrás como um caçador. Como um caçador. Diga: perseguir com intensidade, correr atrás como um caçador. Se a gente for parar para pensar, a frase intensidade não é inconstância, não é inconstância, é constância. Diga: não é inconstância, é constância. Aqui não é vir para o culto no dia que quer, é sempre vir para o culto. Aqui não é deixar de vir para o culto por causa da dona unha.
Aqui não é deixar de vir para o culto, porque o cansaço físico é normal todo mundo sentir, no ir para o culto por conta do cansaço. Aqui não é querer largar a obra por qualquer coisa. Aqui é constância, 24/48, buscando a caça. Um caçador, quando sai atrás da caça, ele só volta se encontrar a caça. Olha o que o texto está trazendo para nós. Quando ele diz perseguir com intensidade. Eu começo agora, aí eu fui ver um vídeo de animal. Na hora, cliquei lá, fui ver um vídeo de animal. Aí comecei a observar o leopardo, comecei a observar a águia, comecei a observar o leão. E aí ele fica, irmão, quando ele sai que dá fome para caça, atrás da caça, ele é paciente. Tem momento que temos que ter paciência. Crente não pode ter pressa, porque quem manda na tua vida é Deus. Crente, quando toma a frente de Deus, come o que não deve, caça o que não deve caçar. Crente, quando não tem controle emocional, faz besteira, fica no meio da corrida. Era para estar na frente, está lá atrás. Sem contar com os que olham para trás e viram estátua de sal. Aqui ele está dizendo perseguir com intensidade. Jesus está dizendo para mim, para você, para nós, temos que perseguir esse caminho com intensidade. Temos que andar como um caçador faminto. A igreja tem que ser como um caçador faminto. A igreja tem que ser como um caçador. Pastor, nós vamos caçar o quê? Caçar a busca, a perfeição, caçar o modelo de cristão, caçar ser sal, caçar ser luz, caçar ser exemplo, caçar ser moderado, caçar ser um bom testemunho para nossa casa, para a igreja, para o trabalho, aonde nós estiver. Diga comigo, perseguir com insistência, correr atrás como um caçador. Tem caçador aí? Tem persistente aí? Eu profetizo que nessa igreja vai ter caçador, caçadoras, vai ter persistente, vai ter gente constante, vai ter gente que não vai parar. A luta não vai te parar, a luta vai te aperfeiçoar, a luta vai te dar desejo de lutar. Quanto mais tiver luta, mais você vai para cima. Eu profetizo para essa igreja, para a tua vida, quanto mais se levantar a muralha, mais você vai escalar, vai derrubar, porque você é um caçador. Paulo aqui nesse versículo, ele mostra que a fé, Natan, essa aqui é forte. Foi 3 horas para desvendar isso aqui, 3 horas, com a minha mente pequena. 3 horas. Aqui, irmãos, nesse versículo, Paulo mostra que a fé, ela não é uma fé estática. Que é isso, pastor? Paulo aqui, Daniel, ele não mostra que a fé dele é uma fé estática, mas ele mostra que a fé dele é uma fé dinâmica, Levi. E aí quando eu li isso aqui, fé estática,
fé dinâmica. Vamos entender isso aqui? Qual é a diferença de estática, fé estática e fé dinâmica? Qual é a diferença? Toma nota, hein? Vou te dizer qual é a diferença. Primeiro eu vou falar da fé estática, porque Paulo aqui está falando isso. O que é a fé estática? Fé estática, igreja, é aquele homem ou aquela mulher, aquele cristão que tem uma fé parada, uma fé sem movimento, uma fé apenas teórica. Nossos púlpitos, nossas igrejas estão cheias dessa fé. É doutrina, é confronto, é cajado, é beia. No nosso meio está cheio de pessoas que têm essa fé, a fé estática. Me pergunte, pastor, o que é uma fé estática? Você vai dizer comigo: fé parada, fé sem movimento, apenas teórica. Eu tenho fé em Deus que Deus vai prover. Aí está falando das tripas coração, para Ele prover. Eu tenho fé em Deus que no tempo de Deus vai acontecer. Aí está fazendo das tripas coração para acontecer logo. Fé estática. Quem tem fé está nas tuas mãos, Pai, e vai ficar despreocupado. É lançar o pão sobre as águas. É pegar a ansiedade e jogar para Ele. Lança as vossas ansiedades. Quando fala lançar as vossas ansiedades, é como pegar uma bola e jogar. Com Ele, Ele resolve. No tempo dele, na hora dele, vai acontecer. Mas eu vou melhorar para você entender melhor o que é essa fé estática. Não é só isso. Fé estática, diga, é uma fé parada, sem movimento, apenas teórica. Irmãos, essa fé aqui é o tipo de fé que reconhece Deus, mas não reage, nem produz mudança. É aqui onde eu vou bater um pouquinho, só um pouquinho. E é ao vivo, hein? Diga comigo, esse tipo de fé é fé que conhece Deus, mas não reage, não produz mudança. Sabe aqueles crentes que tem 10 anos na igreja? Ninguém vê fruto. Ninguém vê crescimento espiritual. Ninguém vê mudança de comportamento. Ainda fala do mesmo jeito. Ainda tem a mesma meninice. Ainda tem o ouvido vulnerável. Faz biquinho por tudo. Se seta com tudo. Fica mal por qualquer coisa. Se pisar no cara, acabou-se o homem. Fé que não produz mudança. Todo aquele que tem fé de verdade, todo aquele que tem uma fé dinâmica, ele pode ter sido o maior infeliz da face da terra. Ele vai passar a ter frutos, frutos de arrependimento, frutos de obediência, frutos de lealdade. Ele vai mudar o seu comportamento, vai mudar as suas ações, porque a fé dele é uma fé dinâmica.
E a gente tem exemplos bíblicos dessa fé estática na Bíblia. Tiago, capítulo de número 2. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 19. Diz da seguinte forma: crês que há um só Deus? Ponto de interrogação. Fazer bem. Também os demônios creem que estremece. Vamos entender isso aqui? A Bíblia diz que os demônios creem que estremece. Pastor, como é que é isso? Essa fé dos demônios? Eles creem que estremece. Como é que é isso, pastor? Explica, eu vou explicar. Os demônios creem. Só que a fé dos demônios aqui, Daniel, é uma fé intelectual. Fé intelectual. O que tem na igreja de crente fala bonito, crente cheio de jargão, crente cheio do Espírito, fé intelectual, porque mudança, atitude de espiritualidade você não tem. Não tem, irmão. Isso aqui é a fé dos demônios. Fé intelectual. Essa fé aqui, isso aqui não nos leva a obedecer ou a amar a Deus. A fé intelectual, Levi, ela não nos leva a obedecer ou a amar a Deus, hein? Se liga, hein? Ama a Deus e obedece a sua palavra. Quem tem fé de verdade ama a Deus e obedece a sua palavra. Pergunta que não quer calar para o altar, para a igreja, para mim, para nós. Pergunta que não quer calar: qual é a minha fé? Qual é a tua fé? Eu tenho fé, está obedecendo aos líderes do departamento? Eu tenho fé, está tendo compromisso com o departamento, com a igreja, com Deus? Não me diga. Vai você se examinando aí. Fé intelectual. Quem tem fé ama a Deus, obedece a sua palavra, é obediente ao pastor, à liderança, à igreja, porque a Bíblia diz: se eu não consigo obedecer meu pastor, como é que eu obedeço a Deus? E a Bíblia diz que todas as autoridades foram restituídas por Deus. Todas as autoridades. Quando um médico passa um remédio para você, que você não toma, você está desobedecendo a Deus. Sabia disso? O médico é uma autoridade levantada por Deus. Preguei no presídio. Eles dizem assim lá, quando vão para o banho, ou em momentos que eles estão na depressão, na deprê: ah, cadeia do diabo. Se eu soubesse quem fez cadeia. Um dia eu estava lá: epa, pois retire o que você disse. Por quê, pastor? Porque as leis, a autoridade, quem fez foi Deus. Cadeia foi feita pelo homem que Deus levantou. Foi para te guardar, para te regenerar. A polícia, a cadeia, ela fará bem aos que andam corretamente. Ela será um peso para os que andam desordenadamente. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Então nós devemos entender que essa fé estática, ela não traz mudança, Flávia. Quando você vê uma pessoa que fala muito de religião, quer demonstrar ser muito espiritual, deve muito exortando o povo,
Mas fruto que é bom, ninguém vê. Fé estática, ela mesma não tem mudança de comportamento. E muitas das vezes, entra ano e sai ano, há pessoas com os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes, as mesmas ações, a mesma falta de compromisso. Você já parou para pensar como é que está a sua fé? Porque Paulo, quando ele diz, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Paulo está dizendo, eu não alcancei, eu não sou perfeito, mas eu estou em busca da perfeição. Paulo está dizendo, eu não vou parar, eu não paro, eu não vou desistir, eu vou permanecer em meio às perseguições, em meio às lutas, mas eu vou permanecer em busca do alvo. E às vezes a luta chega. Quando a luta chega, é a cara do cristão, irmão. É triste. Isso para mim é cristão que não conhece Bíblia. É cristão que não tem a fé na rocha. Perdoe-me, a realidade aqui é assim, é pirão. Não é alisamento não. Não é chave para consolar você não. É chave para abrir a porta da realidade. Para você ser um crente maduro. Para você ser um crente forte. Você é um corredor. Você está passando pelo processo, mas você é um escolhido. É uma escolhida. Levanta, anda, vai para cima, porque Deus irá te usar. Essa fé é uma fé intelectual, Reginaldo. Sabe aquelas pessoas intelectual, jargão, muita falância, muita santidade, muita, sabe? Olha para cá. Evangelho é mudança de comportamento. Evangelho é transformação. Evangelho não é que eu vou descartar aqui, perdoe-me se eu não me expressar como devo me expressar. Evangelho não é questão de ter ou não ter pastor. A gente tem que ter um pastor, um líder, tem que obedecer ele, tem que ouvir ele tem que ser um exemplo para poder as pessoas também ouvir ele. Mas transformação, quando você abre o texto sagrado, conhece as escrituras, ela te transforma, ela te regenera, ela te dá força, ela te dá habilidade, ela te dá educação, ela te faz prosseguir, ela não te deixa parar. Por quê? Porque você está firmado sobre a rocha. Mas hoje em dia as pessoas estão firmadas no homem, estão firmadas na amizade. Irmão, não tive visita de pastor não, irmão. Olha eu aqui. Eu não tive gabinete não. Tem agora depois de pastor, para pedir conselho aos anciões. Mas eu com 1 ano, 2 anos, 3 anos de crente? Não, irmão. Fui para a cadeia, eu não recebia notícia não, eu mandava notícia. Avisa lá que Deus está salvando. Avisa lá que Deus está curando. Avisa lá que tem alma se convertendo. Avisa lá que Deus vai abrir a igreja. Não tem alguém direto em cima de mim não, irmão. Fisicamente, estuda, busca, lê, consagra, vai. Não, é o próprio Espírito de Deus. E essa fé estática, a igreja está entendendo?
Essa fé estática, ela tem algumas características, mas ainda ela é uma fé só de palavra, irmão. Ela é uma fé só de palavra, ela não é uma fé de atitude. Você vê que você vai falar para essa pessoa, vai evangelizar. Jesus te ama, tenha fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus, é doido? Deus acima de tudo. Fé estática. Tem fé, até conhece, mas não obedece. Essa fé estática, escuta isso, igreja, ela não transforma vidas. Eu ministro no nome de Jesus que essa não é a tua fé. A tua fé é a fé que eu vou já falar sobre ela. É a fé dinâmica. Fé dinâmica. Diga: a minha fé, se porventura tem sido essa fé estática, hoje eu repreendo, porque a minha fé tem que trazer mudança no nome de Jesus. Essa fé estática, Nadson, ela é uma fé acomodada. Já viu os crentes acomodados? Que não tem não. Eu tenho que me controlar, está sendo filmado, né? Aqui não tem não. Crente acomodado não. Deixa o Espírito Santo falar. Deixa o Espírito Santo te comover. Deixa o Espírito Santo te dizer se a tua fé é acomodada. Ninguém aqui é menino. No altar tem menino? Tem? Tem menino no altar? Tem? Tem pregador menino? Tem pastor menino? Nem o Eric, irmão. Nem o Eric não fez nem 2 anos. Está mais sabido que não sei o que. Embeleza que é uma beleza. Quando eu brigo com ele, vem logo me beijar e me abraçar. Já sabe o que é carão. Quem está entendendo? Essa fé aqui é uma fé acomodada, Reginaldo. Eu profetizo que tu não vai ter essa fé na tua vida, nunca. Eu profetizo que no meio dos convertidos, se tiver essa fé incubada e acomodada, ela vai sair da tua vida, vai sair da tua casa, vai sair da tua história, porque você é um atleta, é um guerreiro, é uma guerreira, que Deus te tirou do mundo para te sentar em local de príncipe. Essa fé aqui na Irane, estática, ela traz acomodismo. É uma fé que não busca. Escute isso aqui, obreiros, igreja, liderança. Escute. Essa fé estática, ela é acomodada. Ela não busca crescimento. Não é normal uma pessoa na igreja não buscar crescimento, meu irmão. Está errado, biblicamente. Uma pessoa que não busca crescimento espiritual na igreja, está errado. O foco de Deus, o foco da igreja é crescer espiritualmente. Eu não estou falando de crescer em parede, crescer em ar, em cadeira, não essas coisas. Estou falando do crescimento espiritual. Cutuca teu irmão aí. Diz assim: irmão, você não tem essa fé não, né? Porque eu quero te ver crescer. Você vai crescer, viu?
Você vai crescer, esse departamento de novos convertidos vai crescer, vai confundir o inferno, vai abalar as estruturas do inferno. É valente de Davi mesmo. Valente de Davi, está na guerra, está na batalha, é sangrado, mas não desiste, é sangrando, é descendo sangue, mas não se rende. Tem mandar calabacaia sóbia. Cadê os atletas? Cadê os corredores? Cadê os corredores da igreja aí? A sua luta pode estar grande em casa, minha irmã. Pode estar grande em casa, meu irmão. A batalha lá pode estar grande, mas você não vai desistir. A sua fé suporta tudo. Oh, Espírito Santo. A sua fé suporta tudo. Pergunte por quê? Porque Paulo disse assim: eu posso todas as coisas. Oh, glória. Diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por que Paulo disse isso? E sabe por que eu digo isso, que eu posso todas as coisas? Não se trata de eu posso fazer o que eu quero, eu posso fazer o que eu quiser. Não se trata disso. Se trata de que quem me confiou, quem me entregou confiando em mim, me entregou sabendo que eu iria ter sucesso. Ou seja, o que Deus te entregou, você pode, você vai permanecer de pé, você vai evoluir, você vai crescer, você vai ter mudança de comportamento, vai ter fruto, porque você não é morredor, você é atleta. Repetindo, a fé estática é uma fé acomodada, não busca crescimento. É como alguém que diz: eu acredito que Deus pode fazer, mas nunca age em cima dessa fé. Eu acredito que Deus pode fazer, mas nunca age em cima dessa fé. Oh, glória. Hoje eu ouvi um testemunho forte, me emocionei. Logo vão contar aqui. Isso é fé. Isso é fé dinâmica. É esperar nele. É fazer que nem Paulo. Eu vou já chegar num ponto aqui. Largar tudo por ele. Acreditar nele. Saber que ele vai prover. Saber que ele vai cuidar. Só não vai ser do seu jeito, mas vai ser do jeito dele. Quando a igreja acredita nele, quando a igreja espera nele, ele usa quem ele quer. Ele usa o médico, ele usa o advogado, ele usa o homem que trabalha apanhando lixo, ele usa quem ele quiser. Ele usa grande, ele usa pequeno. Só não vai te deixar só. Vamos falar da fé dinâmica. Eu ainda estou num versículo, igreja. Que fé é essa? Fé dinâmica. A fé dinâmica é uma fé ativa. É uma fé em movimento. É uma fé que age e cresce. Pessoa que tem fé dinâmica, ela cresce, Varney, fisicamente, financeiramente e principalmente espiritualmente. Porque é uma pessoa que é ativa, é uma pessoa que está em movimento, é uma pessoa que age, ela cresce, tem tendência de crescer, não é morredor não, vai para cima, cresce. Aí vem um que já está 10 anos na igreja, aí chegou um agora, aí acontece o que não é para acontecer. A pessoa está criando destaque, que não
isso não. A pessoa está crescendo, a pessoa está evoluindo. Aí o Chiquinho não cresce, está nanico. O que vai crescer nele é a inveja. Chegou agora e está assim. Graças a Deus que aqui não tem, ainda não tem mais isso, não, nem vai ter mais. Até onde eu sei. Eu ainda não estou nessa área de investigação, não vou voltar essa área. Tirei férias dessa área de investigação. Aí a pessoa está crescendo, porque é uma pessoa que tem fé. É uma pessoa que está evoluindo, é uma pessoa que está crescendo, é uma pessoa que está nas mãos de Deus, é uma pessoa que tem fé em crescer, tem vontade de crescer, tem vontade de ver o ministério crescer, quer ver a igreja crescer, quer ver os irmãos crescer. Diga isso, diga assim, isso é uma fé dinâmica. Quem tem fé dinâmica aí? Quem não tem, receba. Quem não tem, receba. Receba a fé dinâmica na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua história, nos teus negócios. Recebe fé dinâmica no nome de Jesus. A fé dinâmica, para quem não sabe, é a fé que não só crê. A fé dinâmica é uma fé que ela não só crê, mas ela age de acordo com a confiança em Deus. Isso é a fé dinâmica. Ela não só crê, a pessoa age com a confiança em Deus. Tudo ela bota Deus. Tudo é Deus. Se não for Deus, ela não dá um passo. É fé dinâmica. A gente tem exemplos bíblicos de fé dinâmica. Está na Bíblia. Está lá em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11, a gente vai ver a galeria da fé, onde todos foram movidos a agir pela fé. Na galeria da fé a gente vê que todos aqueles foram movidos a agir pela fé. Aí eu separei alguns pontos. O primeiro que a gente vê aqui, o nosso exemplo, Abraão, né? Aí em Hebreus 11:8, a gente vê Abraão saiu da sua terra, saiu da sua palavra, foi para um local desconhecido, largou tudo, irmão. Saiu, teve que sair. Aqui eu quero abrir um parênteses nesse versículo. Desceu quentinho. Deus mandou tu sair. Deus mandou tu sair. E vai ter pessoas que vai querer que você não saia, para continuar na mesma. Deus mandou tu sair. Tu já saiu do álcool, tu já saiu da prostituição, tu já saiu da lascívia, tu já saiu da mentira, tu já saiu de tudo. As pessoas não querem que você saia desse ambiente, mas Jesus está dizendo: vai, obedece, que eu serei Conamandacaia. Abraão sai e deixa tudo, família. Abraão deixa tudo e vai para uma terra desconhecida. Abraão largou tudo o que tinha, irmãos. E Deus deu tudo de bom para Abraão. Abraão foi um homem rico. Abraão foi um homem bem sucedido, porque a fé de Abraão era fé dinâmica. A gente vê também em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus 11, 7. A gente vê Noé. Ele construiu a arca pela fé. Olha o doido. Parece que eu estou vendo as crianças passando. Esse vai até é doido mesmo, irmão. Rapaz, faz ano que esse vai estar tentando fazer não sei o que aí. Ô vai doido. Não sabia eles que o projeto daquele velho doido foi projeto do céu. Eita, vou revelar. Deus vai entregar projeto a pessoa
pessoas aqui, ou melhor, já até entregou, mas vai ter gente para dizer: não vai dar certo, não vai conseguir. As possibilidades mostram também que não dará certo. Para onde tu olhar, vai ser pontos negativos. Deus está dizendo: Amandaia Súbia Nagasépia. Se tem alguém esperando um sinal de ponto positivo, Deus faz milagre em porta fechada também. Cadê os crentes? Quem foi que disse que Deus precisa de sinal? Quem foi que Deus precisa de uma ajudadinha? Quem foi que disse que Deus precisa de alguém? Quando Deus quer fazer, rapaz, Ele faz botar água no deserto, Ele faz descer carne, Ele faz... Eita, cadê os crentes? Hebreus capítulo 11, verso 27. A gente vê também outro exemplo grande. Moisés, ele deixa o Egito. Ele deixou o Egito pela fé. Ele creu no chamado. Ei, cuidado, hein? Cuidado. Eu lembrei agora de Ló. Desceu quentinho de Ló. Ló tinha um homem de Deus do lado dele. Eita, tem uma mensagem para a família, viu? Escute isso aqui, pai de famílias. Pai de famílias, trabalhadores. Saiu com o homem de... Eu vou deixar ele escolher. Eu vou deixar ele escolher. O homem de Deus deixou ele escolher. Vai ter ovelhas aqui que eu vou deixar escolher. Meu conselho nunca se viu. Essa é a verdade. Não estranhe. Abraão deixou a escolha com ele. O que foi que ele visou pelo bem da família? Ei, vai pra cá, vai pra cá. Vai pra cá, pai de famílias. O que foi que ele visou pelo bem da família? Privilégios. Visou privilégios. Ele visou os privilégios, focando o bem-estar da sua família. Ele destruiu a casa dele. Ele acabou com o casamento dele. Eu vou falar, Jesus. Eu vou falar, Jesus. E eu vou falar por nome. Cleito e Patrick, assim diz o Senhor: cuidado com os privilégios. Fazei prova do meu Deus. Fazei prova do meu Senhor, o Deus que criou o céu, criou a terra, me tirou da prostituição, me fez amar uma só mulher, me fez amar Ele para toda a eternidade. Santo, 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 santo.
A igreja depende de Deus. Deus sustenta a sua igreja. Deus cuida dos seus ungidos. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Fé. Dinâmica e fé estática. Exemplos de fé dinâmica. Característica de fé dinâmica. Oh glória. Tiago 2:26. A fé sem as obras, ela é morta. Ela é morta. Quando Paulo diz: esquecendo-me do passado, eu prossigo para o alvo. Já vou terminar, não dá para continuar. Aplicação da fé estática. A fé estática é como um carro. Pega essa aí, Natan. Diga comigo: a fé estática é como um carro com motor ligado. Repita: a fé estática é como um carro com motor ligado, mas parado na garagem. Diga: tem potência, mas não sai do lugar. A fé estática é como um carro com motor ligado, mas parado na garagem. Tem potência, mas não sai do lugar. Você pode ser intelectual, pode ser o que for, fazer o que quiser, pode ser um astro das ideias, pode ser o cara na tua área de trabalho, mas sem fé você é um motor, é um carro parado, tem potência, mas não sai do canto. Diga comigo, grava essa aqui também. Diga: a fé dinâmica é como um carro em movimento que avança para o destino, mesmo em meio aos obstáculos. Pegou não? Eu vou repetir para você pegar. Eu vou repetir para você pegar. Fale e encha o pulmão comigo. E encha, diga: a fé dinâmica é como um carro em movimento que avança para o destino, mesmo em meio os obstáculos. Deus está dizendo assim, ó, contigo, ó, vai ter obstáculo, tá tendo obstáculo, mas vai ligar a chave desse carro, desse motor. Reginaldo vai passar por cima. Pode ter buraco, pode ser pista esburacada, pode ter areia, pode ter o que tiver no meio. Esse carro tem motor, esse carro tem motor, tem piloto. Esse carro tem piloto, tem piloto. A chave desse carro é a fé. O piloto é Jesus, é Jesus, é Jesus. Cadê os crentes? Cadê? Oh meu Deus, já deu a hora. Eu passo uma doutrina sem dar, eu fico com saudade, irmão. Aí eu tenho que emendar 2 sermões num só. Diga comigo mais uma vez: fé estática é acreditar
mas não agir sem fé. Diga: fé estática é acreditar, mas não age com fé morta. Irmãos, a fé dinâmica, ela acredita, ela coloca em prática. É fé viva, é perseverante, é determinada. A minha fé, a tua fé tem que ser essa fé aqui. A fé dinâmica é uma fé que acredita, coloca em prática. Fé viva, perseverante, determinada. Diga comigo e anote isso. Diga: fé dinâmica é acreditar, é colocar em prática, é fé viva, é perseverante, é determinada. Você tem essa fé? E aqui, irmãos, finalizando o sermão, Paulo estava preso. Paulo estava preso. Olha a carta que ele manda. Mas a sua fé, ela era uma fé dinâmica. Mesmo acorrentado, ele corria para o alvo, varão. Quando ele fala isso aqui, ele está preso, acorrentado. Ele diz: eu estou correndo para o alvo. Eu estou preso, mas eu tenho um alvo. Eu estou na situação delicada, mas eu tenho um alvo. Ele está preso, mas ele está animando a igreja. Ele está na situação difícil, mas não é morredor. Versículo 13. Vou encurtar ele para poder acabar a mensagem, para não ficar um pedaço para depois. Agora que eu vou entrar no versículo 13. Aí ele diz assim, ó: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Até agora foi só um versículo. Oi, terra lava sobre a mandagaia. Que mistério é esse, né? Veja, algumas doutrinas são o texto todo. Aqui é só 2 versículos para falar o texto todinho. Olha só aqui, ele diz, parte C do versículo 13: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Aí eu fui buscar aqui também, Cleito, Bianca, essa palavra esquecer no original. Esquecer no original, o que é que quer dizer? É um grego, uma palavra grega. O que é que quer dizer isso aqui, esquecer? Aqui ele está dizendo assim, ó: deixar para trás, sem voltar a segurar. O atleta, o corredor que olha para trás, ele perde o ritmo e tropeça. Paulo está dizendo aqui, esquecendo, deixando para trás, sem voltar a segurar. O interessante, Daniel, olha lá em cima, o grego, a diferença. Aqui a palavra, aqui esquecer, no grego quer dizer deixar para trás, sem voltar a segurar. Deixar para trás, sem voltar a segurar. Aí lá em cima, olha aqui a diferença. Ó, lá em cima a palavra alcançando, no grego diz segurar, agarrar com firmeza. Aqui é segurar, agarrar com firmeza. Lá é deixar, é soltar. Ai meu Deus, aqui dá outra mensagem. Vamos entender isso aqui? Lá ele diz segurar, agarrar, a fé, o caminho, está na postura, está em busca, está na determinação, não desiste, vai para cima, soa, vai. Aqui ele está dizendo deixa, larga, solta o quê? Solta o quê? Larga o quê? As coisas do passado. Lá, aleluia. Lá ele está em 1 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo Jesus, nova
criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele está determinado a deixar tudo, a deixar as maus conversações. Ele está determinado a não olhar para trás. Ele está determinado a viver o novo de Deus. Ele está determinado, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, é o novo de Deus, eu vou para o vale. É o novo de Deus, passar pela escassez, é o novo de Deus, eu vou passar pelo aperto, é o novo de Deus, eu vou passar, mas Ele não me desamparará. Diga assim para o teu irmão: o passado não pode ser âncora. Diga: o passado não pode ser âncora para precisarmos ficar encalhado. Nós precisamos avançar. Tem pessoas que estão presas ao passado. Tem pessoas que botam o passado no dia de hoje. É em tudo. É na igreja, é com os filhos, é com o casamento, é em ministério, é em não sei o que. Bota o passado. Pega, puxa essa âncora. Pega um maçarico, me pega a minha linchadeira aqui. Vamos cortar essa âncora bem miudinha. Essa âncora não é para te ancorar. Aleluia. Você é o barco que tem que navegar. Você não é mais do passado, você é do presente. Ah, mas no passado eu não passava por isso. Eu também não. O pregador era alto. E hoje passo. E passo e é com Jesus. Jesus está lapidando o vaso. Jesus está moldando o vaso. Jesus está moldando o caráter. Jesus está mudando o homem para morar no céu. Cadê os crentes que vai morar no céu? Parte D do versículo. Aí ele vai dizer aqui, Levi, primeiro ele diz esquecendo. No grego quer dizer deixar para trás, sem voltar a segurar. Aí ele mostra aqui novamente, avançando. Primeiro ele diz esquecendo-me das coisas do passado. Aí ele agora vai dizer avançando para as que estão diante de mim. Aí eu disse, peraí Jesus, eu quero saber o que é isso aqui também. Avançando para as que estão diante de mim. O que é isso aqui? Esse avançar. O que é que quer dizer esse avançar aqui? Esse avançar aqui, Bianca, eu fui ver no original. Aqui no original está dizendo assim, ó, esticar-se com todo o corpo na linha de chegada. Esse avançando está dizendo aqui, ó, esticar-se com todo o corpo na linha de chegada. É como se fosse uma liga, ó, estica ela. Até o limite. Paulo está dizendo, eu vou me esticar, eu vou me doar, eu vou me sacrificar, mas eu não vou parar. Deus está dizendo, te sacrifica, te estica, te esforça. Aqui ele está dizendo aqui, esticar-se com todo o corpo na linha de chegada, é a tradução. Aqui está falando de perseverança. A perseverança exige esforço máximo. E o esforço máximo aqui no original eu fui ver o que é que quer dizer esse esforço máximo. Esse esforço máximo aqui, Patrick, é esforço máximo sem reserva. Espera aí, sem reserva? Então está dizendo, eu tenho que dar tudo que eu tenho para permanecer na linha de chegada. Dá tudo o que tem para permanecer na linha de chegada. Te esforça, te esforça, te esforça, te esforça. Aí ele diz, prossigo para o alvo. Alvo aqui. E aqui eu termino, não adianta continuar, que está passando muita hora. Ele diz assim, prossigo para o alvo. Aí Fabiana, fui ver que alvo era esse. No original, esse alvo, Natanael Silva, você é mais conhecedor do que o dos original. Aqui está dizendo assim, ó,
ponto fixo, meta definida. Quando Paulo diz assim, só prossigo para o alvo. Patrick, prossigo para o alvo. Meta definida. É aqui que eu vou bater nos motoristas. Eu sou um. Cadê meu genro? Já foi? Já correu? É a Bíblia. Olha para cá. É a Bíblia que está dizendo, não é eu que inventei não. Viu? Diga, prossigo para o alvo. Quer dizer, ponto fixo, meta definida. Aí o caboclo tem meta para trabalhar, tem meta para pagar as contas, tem meta para tudo. É da carne, mas é verdade, a revelação. O texto original está dizendo meta definida. Paulo está dizendo prossigo para o alvo. A minha meta é o alvo. Paulo está dizendo eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo. Eu tenho uma só meta. Essa meta é prioridade na minha vida. Essa meta nada substitui. Essa meta esposa não substitui, filho não substitui, meu irmão não substitui, família não substitui. Essa meta tem um alvo. Essa meta do texto original tem um alvo. Essa meta é Jesus. Essa meta é Jesus. Paulo está dizendo eu vou acertar o alvo. Eu não consegui acertar, mas eu vou acertar. Eu não vou errar. Eu não vou errar. Cadê os crentes? Você já prestou atenção que a gente tem meta para tudo? Sim ou não, igreja? Se nós fosse viver essa palavra aqui, meta, acertar o alvo, fixo, ponto, fixo, meta definida, ponto, fixo, meta definida, ponto, fixo, meta definida. Passar um recado para ti da parte de Deus. Quando tu passar a ter esse ponto definido aqui, essa meta, todas as áreas da tua vida vai ser meta bem sucedida, diz o Eterno. E no fim ele diz prêmio, para alcançar um prêmio. No original esse prêmio quer dizer recompensa dada ao vencedor nos estádios. O prêmio do crente é a coroa da vida. 2 Timóteo 4:8, Apocalipse 2:10. Paulo aqui tinha uma meta definida. Paulo aqui tinha um foco. O foco aqui, o alvo aqui era Jesus. O alvo é Jesus. Quando você entender que o alvo é Jesus, muita coisa lá vai mudar. Você vai começar a ver milagres extraordinários. Você vai começar a ver Deus enviar anjos. Você vai começar a ver Deus provendo nos mínimos detalhes. Não vai ser preciso você negligenciar a sua chamada. Não vai ser preciso você fazer a obra fraudulosamente. Porque a Bíblia diz: aquele que faz a obra fraudulosamente não é digno do reino do céu. Não vai ser preciso. Quando você focar o alvo, você vai ver que Deus vai cuidar de você bem direitinho. Porque Paulo era poliglota. Paulo largou tudo, desfez de tudo, considerou tudo nada para servir a Cristo. Passou a fazer tenda. Paulo não precisava ser construtor de tenda. Paulo poderia ser um homem rico, mas Paulo preferiu estar no centro da vontade de Deus e morar no céu e ter prêmio lá na glória. Só quem entendeu a mensagem, bata a palma para Jesus.